Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação da Federação para Crianças com Necessidades Especiais. E hoje nós estaremos falando sobre bullying, né, e o que os pais precisam saber. Para aqueles que são novos, a Federação, nós temos como, né, um compromisso de melhorar a educação, a saúde, né, criar oportunidades de participação das famílias com crianças aqui no estado, mas não só as com deficiência, mas também aquelas que são educacionalmente e economicamente desfavorecidas, né? Fornecemos às famílias informações, apoio e assistência para incentivar essa participação plena de todas as crianças na vida da comunidade, especialmente aquelas que têm algum tipo de deficiência. Tá? Hoje, nesse workshop, nessa apresentação, nós iremos estar falando sobre o que é bullying, como lidar com o bullying no IEP, quais são as obrigações legais da escola para prevenir e para responder ao incidente de bullying, e quais são algumas estratégias, né, e ferramentas para lidar com os incidentes. Antes de começarmos, né, eu quero reconhecer que o bullying é um assunto delicado e difícil. Tá? Para aquelas pessoas que já passaram, que estão passando, é uma situação delicada. Então, como pais, nós queremos e precisamos que os nossos filhos se sintam seguros e apoiados na escola e na comunidade. Né? Não é certo que os adultos tenham culpa ou permitam que uma ou mais crianças assediem, importunem, né, ou abusem outra criança por qualquer motivo. O bullying é um comportamento inaceitável que tem sérias consequências. Não devemos permitir esse comportamento em nossas escolas ou comunidade. Falar sobre bullying pode despertar algumas emoções, tá? Mas é importante reconhecer e falar sobre isso para que possamos descobrir como lidar com toda essa situação juntos. Esperamos que esse workshop, né, dê a vocês algumas ferramentas e estratégias como lidar com o bullying. E aqui nós temos, né, o que é bullying. Temos algumas imagens descrevendo certas situações, não cobrem todas, né, para a situação que você talvez esteja passando ou que você vai ser exposto, né, com o fato de alguma criança. Ela pode envolver a rejeição e também pode ostracizing, né? Eu não lembro como que é em português, eu confesso para vocês, esqueci de olhar. Então, é realmente excluir, é a exclusão da pessoa de uma forma que a pessoa é ciente, ela realmente não conversa, ela deixa a pessoa como se ela não existisse, é isso que significa, perdão. Tá? Então, o que é o bullying sob a lei aqui de Massachusetts? Tá? Então, é um ato repetitivo, tá? Não é um incidente separado, mas é repetitivo. Ela pode ser de uma comunicação feita escrita, verbal, seja ela eletrônica, né? Ou atos ou gestos físicos. Uma das coisas que inclui com o bullying são dano físico ou emocional à vítima, danos ao patrimônio da vítima, coloca, né, essa criança, essa pessoa em medo razoável de dano, ela se sente intimidada, né, ou cria um ambiente hostil na escola, viola os direitos dessa criança, seja na escola, ou atrapalha o processo da educação ou o funcionamento ordenado dentro da escola. A gente está falando dentro da escola, mas eu reconheço que isso pode ocorrer também fora da escola, em atividades extracurriculares, em atividades que foram promovidas pela escola, dentro do ônibus escolar, dentro do ponto, esperando pelo school bus, né, pelo ônibus. Essas situações, elas também incluem como sendo ambiente escolar. O que é cyberbullying? O cyberbullying, ele é o bullying, mas feito por um dispositivo eletrônico. Então, seja enviar ou postar textos, né, ou imagens
humilhantes, perturbadoras, humilhantes, intimidantes. Eu não sei se essa palavra está certa. Vou falar bem a verdade para vocês, eu acredito que eu vou checar depois que a gente falar um pouquinho mais. Hoje em dia tem muitos alunos, os jovens, talvez eles estejam até buscando outros fontes de mídias sociais, mas aqui eles colocaram na época o Facebook, o Snapchat e o Instagram. Mas a gente sabe que tem o Twitter, tem várias, e sempre estão inovando, sempre tem algo novo aparecendo. Isso inclui espalhar boatos para prejudicar a reputação da vítima ou excluí-la do grupo social. Então, o que eles colocam aqui, que é importante conversar com o seu filho sobre a segurança online e a dinâmica do bullying e do cyberbullying para que ele possa identificá-lo. Uma das coisas que as pessoas perguntam, né, mas qual que é a diferença entre bullying e um conflito, ou né, algo que é só um desentendimento entre as crianças ou jovens? Então, aqui eles colocam uma lista onde que o assédio, né, moral, ele é um desequilíbrio de poder no relacionamento. Então, esses são os pontos principais da diferença do bullying. Então, a agressão intencional, indesejada, com o propósito de prejudicar a outra pessoa, e são repetitivos, né, incidentes repetitivos, a vítima fica chateada, né, e o agressor não, a vítima não tem nenhuma concessão a fazer. Então, é onde que você pode diferenciar de um para o outro. Alguns sinais de alerta de que uma criança está sendo intimidada. Então, tem lesões inexplicáveis ou itens pessoais danificados. Eu recebo várias ligações onde que os pais falam assim, não, meu filho veio com o nariz machucado, ou vem com o olho machucado. E eles falaram que ele caiu, ou bateu na porta, ou fez alguma coisa. Tem certas coisas que não se explica da mesma forma que é feito o reporte. Né? Então, é onde que os pais, né, que nem a gente estava conversando na apresentação de ontem, né, tem um sentimento ali que realmente não faz sentido e aonde que você deve ficar em alerta com certas situações. A gente vai conversar um pouco mais sobre outros passos para tomar. Tá? A perda de amigos, a relutância em estar com colegas, né, o declínio do desempenho escolar, a recusa escolar, né? A criança ela para de querer ir para a escola, ela tem problema para poder levantar, para pegar e se arrumar para ir para a escola, de repente perde o ônibus, ou eu estou com dor na barriga, ou eu estou com dor no estômago, ou eu estou com dor de cabeça. A criança começa, né, a ter todas esses sintomas aonde que não tem explicação médica. Então, é algo que eles chamam de red flag, né? É algo para se manter a atenção para esses comportamentos. Tá? A dificuldade de comer, a mudança na maneira de dormir, né? Muitas vezes a criança, uma das coisas que aconteceu com o meu filho, né, foi a mudança do número de horas que ele conseguia ficar dormir. Né? Ele acordava várias vezes durante a noite, desesperado, né? Gritando com pesadelos. Então, da onde que apareceu? Foram a mudança no apetite. Eu sei que para nossos filhos com necessidade especial, principalmente os que têm dificuldade de atenção, muitas vezes eles tomam uma medicação que, né, supressa, que diminui o apetite, né? E às vezes a gente acha que está conectado, mas se tiver um ou mais sintomas, é onde que para dar uma observada, né? Existe passos aonde que você começa a observar. De repente, você pode mudar um pouquinho. Né? Eu tive uma oportunidade de uma mãe que era o bus driver, da maneira que o motorista do ônibus se relacionava com a criança, era algo que a criança não queria ir para a escola. Então, ao invés da criança descer e ter uma outra pessoa para buscar ele no ponto de ônibus, a mãe foi buscar. E quando a mãe escutou o motorista falar o que ele usava, né, a expressão,
expressar. Ele disse, não estou entendendo, por que exatamente você usa essa frase? Você pode explicar para mim? Então, é aonde que, de uma certa forma, a intervenção do adulto ela deve existir. Né? A pessoa não precisa ser agressiva, mas exercer, ser curiosa. Olha, interessante, por que você está falando isso? Por que ele é um bad boy? Né? Por que você chama? Teve algum problema aqui dentro do ônibus? Tem algo acontecendo? Você poderia me dar um incidente, né, um reporte de incidentes que está acontecendo aqui dentro do ônibus? É aonde que coloca a pessoa? Ok. As palavras que eu falei está sendo interpretada como inapropriada, então eu devo mudar o meu comportamento. Né? E, de novo, para uma criança que está recebendo educação especial, ela está no IEP, existe uma equipe. Tá? E mais para frente a gente vai estar falando sobre a criança com necessidade especial e os serviços no IEP. Então, eu vou deixar um pouquinho mais para frente para falar sobre isso, mas eu precisava falar desse ponto aqui. Tá? Então, a perda de interesse em atividades preferidas. E aonde que muitas vezes, né, os pais começam a reconhecer a depressão na criança. Então, é importante dividir com o pediatra para que possa não só ficar nos sentimentos dos pais, a qual eu confio plenamente nos sentimentos, porque eu confio piamente que nós conhecemos as nossas crianças. Temos alguns pais que ainda eles não sabem ou não têm ainda essa consciência, mas eles sabem, eles conhecem a sua criança. Então, o fato de você não estar se sentindo à vontade, que você vê mudanças na sua criança, mas você ainda não consegue identificar, ou por algum motivo a sua criança é não verbal, ou a sua criança tem um problema de comunicação, né? um atraso na comunicação, e por causa desse atraso na comunicação, ela não consegue relatar para você o incidente, os fatos, de uma forma que realmente faça sentido. Mas todos os comportamentos, você está vendo essa mudança. Então, é aonde que você pode trazer para o pediatra da sua criança e ali discutir em formas de tratamento. Esse profissional ele pode fazer conexão com serviços fora, né, da escola, e conversar também com a escola para que possa existir serviços. E esses serviços dentro da escola, né, podem ser através do IEP ou não. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, isso é só para criança que tem necessidade especial. Não, são para todas as crianças. Tem alguns distritos escolares que eles têm partnership, né? Tem contrato com empresas a qual elas são determinadas pelo Estado para prover um serviço que é chamado Wraparound Services, CBHI, Children Health Behavioral Initiative. Então, eu sei que todas essas palavras são abreviações em inglês e a gente, né, aqui tem muito disso, mas o que quer dizer isso? Isso é um apoio extra para a criança fora da escola, para que elas possam sair daquele ambiente e elas possam conversar o que tem acontecido, ou não, mas pelo menos desenvolver, ter um espaço seguro onde ela vai se sentir na liberdade de poder conversar e ter alguém para escutar, né? Sobre o incidente, ou talvez comece sobre outros assuntos e, eventualmente, ela vai pegar e se abrir e dizer sobre o incidente que aconteceu. Só um minutinho, ok? Então, quais são as obrigações legais da escola? Tem lei, né, para proteger as nossas crianças. Mas mesmo assim a gente tem visto um número imenso de casos, né? Começou com o COVID, o cyberbullying aumentou assim de uma forma desproporcional, e aonde que existe a necessidade de trazer essa informação para a comunidade. Então, hoje, vocês que estão aqui, vão levar com vocês a responsabilidade de dividir com pelo menos mais uma pessoa, para que eles possam escutar. Nós sabemos que a nossa comunidade tem um número enorme de novas famílias que chegaram e eles estão sendo expostos a essas novidades. Então, tem a criança que ela é aprendiz de inglês, ela está ainda num período de adaptação, né, aqui no país, com a questão de aprender a linguagem, tem tanta coisa para aprender, né? Então,
é importante a gente poder distribuir e conectar essas famílias com a informação para diminuir a probabilidade, né, ou a intensidade da situação e a intervenção, né? Porque se está acontecendo, tem que existir parar, né? Então, a escola ela tem como obrigação de criar, né, um plano, né? Todos os distritos eles tiveram que criar um plano pela lei, especificar, né? Eles têm cada website, cada distrito escolar no website deles tem que estar falando sobre o anti-bullying, currículo que eles têm, o plano que eles têm e o formulário de incidente para você poder preencher. Alguns distritos eles têm traduzido em português, alguns não. Aí eu vou abrir aqui um ponto que se você fazer um reporte anônimo, eles podem ou não investigar. Tá? Então, se você for fazer um reporte, né? Por exemplo, a sua criança vem e falou de algo que aconteceu com outra criança, e você está preocupada com aquela situação, tá? Porque, com certeza, né, a maioria das pessoas, você não gostaria que estivesse acontecendo com o meu filho, como eu fiquei sabendo, eu quero que outra pessoa fique sabendo dessa situação. Então, é aonde que, às vezes, algumas pessoas decidem não colocar o próprio nome para não se envolver, né? Então, eu sempre gosto de dar vários pontos para que as pessoas saibam e que possam tomar a decisão dentro de uma informação, uma posição educada, né? Então, uma vez que esse formulário de incidente é preenchido, aí eu vou entrar nesse formulário para mostrar para vocês o que é, mas basicamente é o incidente, quando aconteceu, o local, quais foram as pessoas envolvidas, tá? Então, se teve adultos ou outros, que eles chamam bystanders, né, que são as testemunhas que observaram o incidente. E quando você tiver, certo, a criança chegar para te contar sobre o incidente, é onde que algumas vezes eu vejo que os pais eles afogam aquele momento que a criança está dividindo alguma coisa, a pessoa fica, oh, não acredito, isso aconteceu. Não, respira, um passo para trás, para pensar, deixa a sua criança falar e reportar, e dentro da sua mente ali, né, de repente, se você quiser pegar um papel e caneta, dependendo da idade da sua criança, você que vai julgar se ali no fazer aquela anotação vai influenciar de alguma forma a sua criança continuar reportando para você. Mas esses são os pontos. Então, por exemplo, se a sua criança chega em casa e começa a contar o que aconteceu no ponto de ônibus, né? Eu estava lá na fila, estavam as crianças esperando, e chegou o Joãozinho e começou já empurrando, por exemplo, né? Um ataque físico, o Pedrinho. Então, é aquela situação ali que tem acontecido, toda vez tem acontecido, o Pedrinho fica, né, chateado com a situação e ele fica quieto, abaixa a cabeça e não quer se comunicar com ninguém. Então, é algo que a sua criança reportou para você, você tem uma maneira de continuar essa conversa, e você que conhece melhor a sua criança, né? Eu estou dando mais ou menos uma história aqui, fictícia, só para você ter uma ideia. Tá? Eu não sei se fez exemplo, mas se você tiver mais alguma pergunta, a gente pode conversar mais. Tá? Se você quiser colocar no chat também, a única coisa que deixa eu ver aqui. Tá. Então, uma vez encaminhado esse incident report, né, esse formulário com incidente, tá? Normalmente é o diretor da escola, ou o vice-diretor. O vice-diretor normalmente é o disciplinarian, né? A pessoa que dá disciplina para os outros, e às vezes o que acontece, essa mesma pessoa, como cada distrito
No estado, é eles que determinam localmente quem vai ser essa pessoa que vai fazer a investigação. Então, indo direto para o diretor da escola, né? Porque ele é a pessoa responsável por aquele ambiente. Então, ele seria a pessoa para você reportar. Mas existem certos distritos que é a enfermeira, tem outros distritos que é a guidance counselor, né? Que faz aconselhamento, seja tem escola que tem psicóloga, tem outras escolas que tem assistente social. Então, é aonde que tem como se descobrir quem que é essa pessoa. Mas indiferente se a criança reportar para um adulto dentro da escola, esses profissionais também devem reportar para que seja investigado. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, uma vez entregue esses relatórios, né, por escrito, aonde que muitos pais falam assim, não, eu falei com o diretor, eu conversei com a enfermeira, eu falei com o fulano de tal. Tá, você colocou por escrito? Não. Aí vai lá na quinta vez, né? A quinta vez já que está acontecendo, a sua criança já não quer mais ir para a escola, a sua criança não quer mais participar das coisas, e o diretor falou assim, não, mas eu não lembro, não aconteceu isso. Eu sei que teve pessoas que entraram agora mais tarde, a gente estava conversando mais cedo, que às vezes a escola fala que aquela situação específica não é bullying, mas não é porque não reconhece totalmente que aquela situação é bullying, é por causa que reconhecendo que aquele incidente específico é bullying, coloca, na verdade, em dúvida o porquê que a pessoa não agiu no primeiro incidente. E aonde faz a diferença de você colocar por escrito e fazer verbal. Tá? Então, eu coloco aqui para você a opção. É importante colocar por escrito. E às vezes as pessoas falam assim, Siriane, eu não escrevo inglês. Não tem importância. Você pode escrever em português. Na parte de cima, você pode colocar please translate. Aí você pode colocar, né, a abreviação PO ou PORT e colocar BR de Brasil, né? Tem pessoas que colocam BZ, mas ou escreve por inteiro, mas pede ali para traduzir e faz uma cópia para os seus arquivos. Tá? Claro, hoje em dia, uma das coisas positivas com o COVID é que a maioria das pessoas estão se comunicando agora por e-mail, mas se existir a situação da onde você precisa entregar fisicamente a cópia, sempre é bom ter uma cópia para os seus arquivos. Então, daí, essa pessoa, né, responsável, normalmente o diretor, ele tem que investigar prontamente todos os incidentes alegados, né? Tem que ter o fato de se a sua criança estava envolvida num incidente com mais 5 crianças. Não, mas a gente vai colocar todas elas agora junto e vamos resolver essa situação. Não é indicado fazer uma mediação entre as crianças, porque o bullying ele tem um desnível, né, de poder. Então, o bully, aquela pessoa, o agressor, que é chamado, né, ele impõe no ambiente dele a posição. Então, as outras crianças, por medo de retaliação, porque normalmente é por isso, é medo de retaliação, o que vai acontecer após ter reportado? É aonde que eles evitam fazer o reporte. Então, o diretor ele deve ter essas reuniões separadas com cada um, por isso que é importante ter o nome de cada criança, ou pelo menos, né, quais são as crianças, se foi dentro do ônibus, alguém que... Só um minutinho aqui, isso. Se foi dentro do ônibus, aonde que essa criança estava sentada, porque assim eles podem tentar identificar quais são as crianças que estavam dentro do ônibus. Então, cada vez que eu aperto para aceitar uma pessoa, ele muda de slide. Perdão, gente. Quando chegar ao final dessa investigação, né, o diretor ele deve notificar, né, a família, né, o pai do agressor e os pais da vítima. Normalmente, eles não podem dizer o que foi a consequência de cada um, o que aconteceu, tá? Por causa de leis de privacidade. Mas, para sua criança
Tá? Eu vou adiantar aqui já até mais para frente, mas eu já vou adiantar. O fato de que ela tem que se sentir segura dentro da escola. Então, é importante, quando vocês estiverem tendo essa reunião, né, que o diretor está informando para você, seja por telefone, seja por e-mail, ou virtual, ou em pessoa. O importante é quais vão ser os passos que a escola vai tomar para que garantam a segurança física e emocional da sua criança dentro do ambiente escolar. Então, são esses passos que têm que ser visto, né, discutido, para que possa reverter a situação. Então, essas instruções, ensinar sobre bullying, como, na verdade, lidar com cada situação. O distrito escolar, eles devem ter um currículo de como que eles vão entregar para cada série escolar. Aí os AIPs, eles devem abordar as habilidades, né, e as necessidades para evitar e responder ao bullying. Então, para aqueles pais que a criança já tem um AIP, tá? Muitas vezes o time, né, a equipe ali vai rápido para pegar e poder todos os passos, e aquela reunião, né, por exemplo, anual. Então, discute todas as coisas, não dá tempo de fazer a pergunta sobre bullying. É aonde que você pode colocar nas suas preocupações. Você pode falar assim, não, eu acredito que a escola, ela deve, não o distrito, mas a equipe especificamente tem que conversar sobre a questão da minha criança ser propensa a ser a vítima de bullying, ou agressor, ou os dois. Tá? E mais para frente a gente vai estar falando em outro slide. Então, a escola tem como responsabilidade, os adultos da escola, de criar cultura, uma cultura dentro daquele ambiente onde que a criança se sinta segura, né, aceita e respeitada por todos ali, indiferente de quem seja, tá? Para que esteja preparado para poder aprender. Né? Eu sempre gosto de dar aquele exemplo, que a criança está super ansiosa, ela está com medo, as outras crianças ali estão falando por trás dela, né? Por exemplo, as nossas crianças que têm dificuldade com leitura, e a professora falou que o Joãozinho vai ler, daí o Pedrinho, e daí a Mariazinha, e daí depois é o seu filho. E o seu filho está ali, aquela primeira pessoa leu, a segunda leu, e a terceira leu, e ele vai ter um problema de comportamento para ser tirado da sala de aula para evitar a leitura, porque ele tem dificuldade na leitura, e as crianças vão fazer chacota, né? Vão fazer o bullying com a sua criança. Então, para evitar toda aquela situação, a sua criança sai de dentro da sala de aula. Ela aprendeu que, se ela ter um problema de comportamento, ela é mandada para o diretor. É melhor do que sofrer o bullying dentro da sala de aula, ser humilhada em relação às outras crianças, e ali, pelo menos, ele sai como, né, tive um problema e saí, mas eu não fiquei exposto àquela área aonde eu tenho, né, uma fraqueza na leitura. Então, esse treinamento para que os profissionais dentro da escola, o procedimento, né, para identificar, para prevenir, intervir com o bullying, a escola é obrigada a dar esse treinamento para os profissionais. Ele tem que dar a oportunidade para as crianças desenvolver, né, essa habilidade social que seja né, positiva, e que tenha a habilidade de resolver problemas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo assim uma dificuldade imensa para as crianças, né? O meu filho, ele tem autismo, então uma das coisas que era para ele não era nem branco e preto, era branco ou preto, né? Era aquela rigidez. Por quê? Porque tinha que ser feito daquela forma, porque era daquela forma que ele não causava ansiedade. Porque se mudasse algo, aquela ansiedade vinha, e aonde que ele aprendeu a responder da maneira dele para se manter seguro, porque ele não podia contar com os adultos ao redor dele.
na opinião dele, né? Por causa da repetição da forma que estavam respondendo ao bullying. Algumas pessoas que chegaram aqui atrasado, o meu filho, ele foi, né, ele já é adulto agora, mas na época, quando ele estava no primário, ele não existia uma lei chamada Chapter 222, que é o capítulo 222, aonde que as escolas podiam usar a restrição física como uma forma de disciplina. Então, ao invés de ajudarem meu filho a superar o bullying, a identificar, a reconhecer as emoções e poder responder, eles usavam a restrição física. Até o dia que eles estavam usando tanto isso, tá? Ele estava cheio de marcas no corpo. Então, uma das coisas que pode, né, naquela época aconteceu, né? Claro que hoje já não existe mais, né? Foi uma das coisas que eu me envolvi, eu com um grupo de pais americanos, mas a gente foi para falar com o senador para que eles pudessem fazer uma intervenção. Então, junto com o MEC, foi passada a lei Chapter 222, aonde que existe um procedimento e tem todo esse processo aonde que as crianças que têm um problema de comportamento, que têm passos a ser tomados. Então, muitas vezes, né, eu ainda hoje estava conversando com o pai, ele falou assim, não, mas eu dei autorização para a pessoa segurar o meu filho. Eu disse, não, não funciona dessa forma. A escola tem que tomar providências, tem passos aonde que ela deve intervir para que não exista o comportamento, e de uma forma positiva, não com disciplina. Então, existem vários passos, tem várias coisas para ser feito, mas essa já é uma outra apresentação. Eu convido vocês a virem participarem para aprender cada vez mais. Tá? Então, o acompanhamento, né, com todas as pessoas envolvidas. Então, esses serviços, tanto para a vítima, como para o agressor, como para aqueles que estavam né, nos bastidores, vendo ali tudo que estava acontecendo, né, após cada incidente de bullying. Então, essas estratégias, né, escolar para prevenir o bullying, ela deve ensinar que o bullying não é aceitável e o mais cedo possível. Então, desde os pequenininhos, né, já começa a ensinar, né, incentivar a empatia, né? A gente vê certos comportamentos aonde que tem o meu nome. Eu vou falar de mim aqui. O meu nome, eu sofri, assim, meu nome, me chamavam de tudo, menos a Seriane. Hoje eu não me importo, você pode me chamar do que quiser, também não faz diferença para mim. Mas, na época, era algo muito difícil. Eu nasci prematura, 3 meses antes do tempo, e com 9 meses eu sofri uma queimadura que cobriu mais ou menos 75% do meu corpo, teve várias cirurgias. Então, eu era uma criança onde tinha marcas, e as crianças, ao verem as marcas, elas faziam comentários. Esses comentários faziam com que a criança se sentisse menos do que, ou eu me sentisse menos do que as outras. Então, essas situações é onde que é sutil, né? Ou como agora acontece bastante, às vezes a criança ela está descobrindo a sexualidade dela, tá? Então, uma das coisas que também acontece é o nome, como o nosso nome é pronunciado, que nem Gabriel. Então, tem o Gabriel em português, ele soa como Gabriela, Gabriele, em inglês. Então, é onde que as crianças faziam conotações como, Gabe, gay. Então, tem certas coisas que às vezes as crianças fazem e que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e é importante ensinar as crianças, mas se você tem algum outro meio para poder intervir com a situação, é onde que a sua intervenção como pai e mãe é indispensável. Então, ensinar empatia, desculpa sair um pouquinho da regra ali, mas eu acredito que fez sentido. E praticar a interação entre os colegas usando dramatização e histórias sociais. Então, existem várias oportunidades dentro da escola e a escola deve promover essas oportunidades. Então, como fala a próxima parte, né, oferecer oportunidades para que as crianças aprendam a praticar,
né, e proteger do bullying, né, ensinando a confiança própria, né, ali a resolução de problemas, principalmente. Então, para se resolver um problema, você tem que ter um problema. Então, como vai ser resolvido? Como que vai tentar começar essa conversa? Muitas vezes precisa de um apoio de um adulto, e como o adulto responde faz uma diferença enorme. Então, por exemplo, tem duas crianças e o adulto percebeu que um deles fez um comentário ali que aquilo repassa como, né, muito rude, mesquinho, né, a palavra em português. Então, é onde que esse adulto, ao invés de tomar lado, né, pode chegar e dizer assim, olha, eu vi o que aconteceu e eu não gostei, e eu não quero mais ver isso. Cada um para sua sala. Acabou, disseminou, não tomou parte nenhum dos dois, mas parou com a situação. E aonde que firme, né, o adulto dividiu e mandou para o seu lugar. Então, ele assim, não quero ver de novo. Né? Então, parou, supostamente parou ali. Mas se vê novamente aonde que é uma repetição. Se é uma repetição, é onde que existe a necessidade de reportar para que possam intervir. Então, incentive as crianças a falar e denunciar o bullying. Então, existe, né, aqui está falando sobre uma pessoa específica dentro da escola, a qual os alunos podem pegar e reportar. Muitas escolas são a enfermeira, porque normalmente as nossas crianças elas têm um problema físico, ou elas falam que tem um problema físico, então está com uma dor de cabeça, ou dor de estômago, ou dor na barriga, ou não estou me sentindo bem, eu estou com uma ânsia de vômito. Então, é aonde que vai primeiro para a enfermeira. Então, dá a impressão que a enfermeira é a pessoa que é o safe person, mas isso também pode ser determinado dentro da equipe do IEP, quem vai ser aquela pessoa, né? É importante deixar que a criança escolha quem seja essa pessoa de confiança. Tá? Uma conversa que nós tivemos ontem é que se a criança, né, dividir que ela quer se machucar ou machucar alguém, é onde que qualquer profissional dentro da escola, polícia, bombeiro, qualquer profissional na área da saúde, ela tem que reportar no sentido de que precisam saber se a criança realmente tem um plano para se machucar, tem que fazer pesquisar um pouco mais, e isso pode gerar uma consulta, né? Algo que aonde a escola pode te ligar para que você tenha que levar a sua criança a um local para que ela seja avaliada. Eu estou tentando achar uma outra palavra para falar, mas não tem por enquanto. Então, eu vou falar direto. Na verdade, se ela está falando que ela quer se machucar, então é para evitar se ela tem algum plano de cometer o suicídio. Então, isso é muito importante. E muitas vezes os pais não entendem, dizem, eu não entendo por que a escola pegou e me ligou. Com certeza, minha criança não quer fazer isso. Mas se a criança verbalizou, não é o papel desse profissional tentar descobrir se a criança quer ou não. Ela tem que reportar para que possa ter uma intervenção. E talvez a sua criança realmente não queira fazer nada, né? Pronunciou, mas na hora que pronunciou já se arrependeu, ótimo. Mas não quer dizer que não possa pegar e adicionar serviços e suportes para que possa realmente evitar que algo a mais venha acontecer. O que a situação que, por enquanto, é um mal entendido, venha, na verdade, se tornar algo a qual pode envolver ou ter uma propagação muito maior. Então, aqui uma das estratégias escolares, né, para prevenir o bullying ainda, é usar uma abordagem de equipe para desenvolver um sistema de suporte e criar um ambiente inclusivo seguro. Então, esse reporte é aquele que você vai encontrar no website do seu distrito escolar. Tá? Quando eu falo distrito escolar, para algumas pessoas é novidade, então é a cidade a qual você mora. Então, por exemplo, se você mora na cidade X, então você vai colocar X, né, que é o nome da cidade, Public Schools. Então, vai vir no website, né,
Agora que eu vi aqui, tem algo no chat. Ah, tá. Eu vou responder as perguntas daqui a pouquinho, tá? Eu já falo para você. Então, aqui, public schools. Tá. Então, aqui ensina, né, eles devem ensinar as crianças que todos são responsáveis pela prevenção do bullying, incluindo os espectadores, as testemunhas, né, as quais elas podem defender a pessoa que está sendo intimidada, informar um adulto imediatamente, né, e declarar uma objeção ao agressor. Né? Então, a pessoa que está agredindo a pessoa, ela pode pegar e interferir e falar assim, não, isso não deve ser feito. Né? Aqui, a gente entra em algumas ferramentas e estratégias a qual você pode usar. Então, né, aquela reassuring, que eles falam em inglês, né, para fazer com que a sua criança entenda que o bullying, ele não é a culpa da criança. Não é, muitas vezes, 99% da situação, para não dizer 100%, a criança ela leva para si como se tivesse algo errado nela, para que aquilo esteja acontecendo com ela. Então, é importante ao contrário, né? Não é em você que tem algo errado, é no agressor. Um agressor precisa de ajuda. Então, certifique que seu filho está seguro. Então, essa segurança e ela pode, na verdade, significar de algo diferente para cada um. Mas, por exemplo, se os incidentes de bullying estão acontecendo dentro do ônibus escolar, indo e voltando para a escola, é onde que existe a opção de colocar um monitor dentro do ônibus escolar, aonde que pode existir um adulto a mais para garantir a segurança do seu filho durante a transição do corredor, ou nas aulas de ginástica, aonde que existe uma certa supervisão, ou tirar a sua criança um pouco antes de terminar a aula, para que não tenha aquela, né, a transição ali com todo mundo junto, aonde que passa um empurra, né, e dá aquele, como uma desculpa, né, dá um empurrão um pouco mais forte para sua criança. Então, tem vários passos que podem ser feitos para fazer com que a sua criança se sinta segura dentro do ambiente escolar. Eu falo ambiente escolar porque envolve outros locais, para aqueles que chegaram atrasados, né, depois vocês revenham a gravação. Então, não incentive seu filho a revidar ou ignorar o comportamento do agressor. Tá? Obtenha ajuda de um profissional de saúde mental para que possa apoiar sua criança. Né? Como nós falamos antes, contate o pediatra. Né? O pediatra da sua criança seria a pessoa de primeiro apoio e aonde que essa pessoa pode fazer o encaminhamento para outros serviços. E se o pediatra minimizar a situação, ou não tiver o mesmo nível de preocupação sua, você ainda pode acessar esses serviços diretamente com essas agências. Então, se você quiser saber um pouco mais, entre em contato comigo, a gente pode conversar com mais detalhes sobre a sua situação. Então, peça ao seu filho para descrever os incidentes de bullying e anote tudo o que ele disser, incluindo sentimentos. Né? Então, uma das coisas que é importante é não minimizar o que a sua criança está sentindo. Então, se a sua criança chorar, né, dizer, não, você é homem, segura o choro. Né? Essa é algo que, ao invés de confortar ou tentar apoiar a sua criança, você está, né, fazendo com que ela pare ali para pensar assim, nossa, né, eu já estou passando por essa situação, já é difícil, realmente há algo errado comigo. Então, é onde que é importante tomar certo cuidado com algumas palavras. Tá? Então, aqui fala como documentar os incidentes de bullying. Então, para cada incidente, registra a data, a hora, o local em que aconteceu, o nome do agressor, as outras pessoas que foram envolvidas, né, que presenciaram ou participaram, e o relato de crianças sobre o que aconteceu passo a passo em ordem cronológica. Tá? Da maneira que você recebeu a informação, mas na ordem que você puder. Então, recolher e manter em local seguro todas essas evidências,
né, independente de incidentes de bullying, incluindo fotos, se for o caso, que feriu a sua criança, né, como eu dei o exemplo mais cedo, que estava com o olho roxo, eles falaram assim, não, ele bateu na porta. Então, como que tem um olho roxo bem no meio aqui, se bateu na porta, não faz sentido, a porta não teria alcançado para ter aquele tipo de injury, né, que teria ferido o rosto da sua criança. Tem alguém com o microfone ligado, se você puder, por favor, desligar, eu agradeço. Então, ou destruiu a propriedade da sua criança. Então, é onde que é importante. Eu dei 4 minutos, eu bati 2 vezes. Não acredito. Eu parei 2. Aqui entram 2 carros. Desculpa, gente. Então, aqui, recolher e manter, né, esses reportes. Então, é importante ter uma cópia para o seu arquivo. Aí, se você for entregar em mãos, tenha certeza que você tem uma cópia. Tá? Você pode tanto pedir para, quando você entregar essa cópia na escola, para que eles possam te oferecer uma cópia, pode pedir com carimbo, mas se eles me falarem assim, a gente não tem carimbo, não tem importância, você pega a cópia, anota ali a data, o horário que você entregou e para quem você entregou. Porque eu, pelo menos, era assim, né? Porque eu trabalhava com outros pais e, às vezes, eu pensava assim, será que eu fiz? Porque eu tinha pensado em fazer para o meu filho e, às vezes, eu disse, não, está no draft, né? Tá preparado para mandar, mas eu não mandei. Então, ajuda você no seu arquivo para você se manter organizado também, tá? Então, fotos se tiver ferimentos e existe né, a forma que a escola reporta para você. Tá? O que eu escuto bastante é que os pais recebem uma ligação. Tá? Na ligação não ficou nada por escrito. Então, uma maneira de fazer o recorde de que essa pessoa, né, o que ela falou, você pode pegar e mandar por e-mail, né? Olha, obrigado, fulano de tal, pelo que eu entendi, você me falou que foi isso, isso, isso e isso e aquilo, correto? Né? Ou você pode desenvolver ali uma conversa, você pode fazer perguntas a mais sobre os incidentes e aonde que a maioria das pessoas falou assim, não, a pessoa pegou e retornou o e-mail, né, respondeu, mas diz assim, então eu te ligo mais tarde. Aí, aonde que, de novo, né, sempre tentando fazer aquela forma por escrito para que a pessoa possa responder, porque mesmo que, né, a gente quer evitar qualquer fato onde que seja extremo, onde que a criança venha se machucar ou machucar outras, mas se vier a acontecer e tiver polícia envolvida, né, onde que podem trazer, na verdade, problemas com a justiça, então é onde que está ali tudo registrado sobre os passos que você tomou para tentar resolver essa situação. Então, tem algumas escolas que têm o que eles chamam de resource officer, né, que é um policial dentro da escola, normalmente não é fardado, e esse policial, ele toma conhecimento dessas situações, e aonde que normalmente essa pessoa é que vai decidir se aquilo que aconteceu se levanta, né? Chega no nível de ser bullying. Tenho visto muito isso acontecer. Então, é aonde que se esse policial, e para muitos da nossa comunidade, às vezes eles se sentem intimidados de se aproximar e fazer qualquer pergunta, né, para um policial. Então, um policial ele deve fazer algo por escrito, que é um BO, né, um boletim de ocorrência. Então, esse reporte ele deve ser por escrito. Então, é aonde que você tem o direito de perguntar. Se você não quer conversar diretamente com o policial, é onde que você também pode fazer o pedido para que o diretor, né, possa fazer o contato, possa fazer o pedido para que você possa ter a cópia. Alguém neutro, ou não é totalmente neutro, né, o diretor, mas alguém para intermediar essa conversa com o policial. Mas não se retenha de poder fazer esse pedido se isso chegar a acontecer. Tá? Tem muitas situações acontecendo, então eu não quero descartar o fato de ter incidentes com o policial. Então, mantenha todas as comunicações por escrito,
né? E que essas documentação de relatório, as respostas do bullying também é importante, tá? E o fato de não terem tomado alguma decisão também é importante. Você vai ver mais para frente ali quais são os passos, né? Falem com a escola e documentem seus relatórios. Então, fale imediatamente com a pessoa que recebeu as denúncias, né? Envie um e-mail, uma carta detalhando esses incidentes, converse com o professor do seu filho para informá-lo sobre as necessidades de segurança, né? E fica de olho na situação. E se o bullying não parar, entre em contato com o superintendente e depois com o comitê escolar. Então, é onde que aqui, muitas vezes os pais têm aquela, mas eu não falo inglês. Um ponto que eu quero ressaltar, gente, eles têm que prover intérprete. Então, se você se sente, na verdade, constrangido, é onde que você pode chegar para o CPAC, que é o grupo de pais para as crianças que têm necessidades especiais, mas se a sua criança não tem necessidade especial e está envolvida com o bullying, é onde que tem o PTA ou PTO, que eles chamam, que é PTA, PTO, tá? É Parent, é um grupo de pais para a educação geral. Então, aonde que essas pessoas elas podem ser intermediária para poder falar com a administração e poder fazer contato e te colocar, né, em posição para poder conversar com essas pessoas que estão num nível ou num cargo mais elevado e que tem, na verdade, poder de decisão dentro da cidade onde que você mora. Então, você pode convocar uma reunião de IEP, né? Ou se a sua criança está no plano 504, tá? E essa reunião, você pode especificar que é de emergência, né? Dependendo da situação, se a sua criança foi fisicamente agredida e ela precisou de uma intervenção médica, é onde que a escola deve saber, para que ela possa, né, saber que não só as faltas da sua criança está sendo justificada, mas também o fato de que talvez a sua criança precise ser transportada da escola para um hospital. E você só vai chegar no hospital para pegar a sua criança. Então, tem situações onde são graves, né? Então, aonde que a gente quer intervir o máximo possível para educar, para te dar abrir os seus olhos para essas circunstâncias onde que a intervenção precoce ela faz uma mudança enorme e pode reverter muitas histórias, tá? Então, aqui, de novo, né, ressaltando, de novo não, eu acho que eu não falei ainda. Então, essa é a lei do Estado, né, na seção 370 do capítulo 71, você vai encontrar todas as informações sobre o bullying aqui para o estado de Massachusetts, né? Quais são as etapas para receber essa denúncia de bullying ou de retaliação, a investigação imediata, determinar o que ocorreu, né? Responder a esses incidentes ou responder aos pais e a aplicação do plano escolar, né? A intervenção que eles têm que fazer. Então, se o plano não está funcionando, o que eles têm que mudar também nesse plano, esse encaixa aqui. Tá? Então, quem você deve contatar com o relatório, normalmente é o diretor da escola, reler, entender a lei e o que a escola prometeu fazer de acordo com o plano escolar. Então, se você tentou todas essas coisas e a situação ainda não foi resolvida, né, aonde que você tem a opção de entrar em contato com o Departamento de Educação do Estado, né, que aqui eles usam a abreviação DESE, e existe um departamento específico que é PRS, né, um sistema de resolução de problemas, a PRS. Então, ali você pode pegar e fazer a sua reclamação por escrito. O website do Departamento de Educação do Estado, ele tem os formulários em português, e se você ligar para eles, deixar a mensagem, ou se a pessoa, né, que atender, você pode falar assim, I don't speak English, I speak português. Aí a pessoa vai perguntar teu primeiro nome, teu último nome, a cidade onde que você mora e o teu número de telefone, para que daí eles possam pegar e desligar e ligar de novo com o intérprete. Então, aonde que você pode falar? Você fala assim, eu speak português, você pode falar Brasil, se você tiver dificuldade para entender o cabo-verdiano ou o português
continental, né, o português de Portugal. Então, se você quiser especificar, você pode especificar, porque às vezes, né, isso tudo, não é às vezes, sempre, né, isso mexe com as emoções, e ainda não ter ali um acesso onde que você possa se comunicar de uma forma efetiva, é onde que aumenta ainda mais as emoções. Então, são certos passos que é bom parar para pensar, né, e a gente aprende quando a gente não está passando pela situação. Normalmente. Tá? Então, eu agradeço vocês por estarem aqui. Então, se o bullying não for resolvido, né, incidentes, eles devem ser, os mais graves, devem ser relatados ao gabinete do procurador-geral daqui do estado, ou ainda envolver o departamento de polícia local. Tá? Então, apresentar uma queixa também ao escritório de direitos civis, que é chamado OCR, né, se o bullying for o foco do bullying é a deficiência do aluno, né, porque isso pode ser um assédio, né, com base na deficiência dessa criança, ou outra forma de discriminação, tá? No caso da sexualidade, a raça, né, tem religião, tem alguns pontos. Então, essas habilidades preventivas ao seu filho, então ajude o seu filho a aprender essas habilidades para que ele possa se defender, resolver problemas, né? Então, para que o bullying não aconteça em relacionamentos futuros, né? Então, aqui eles dão alguns exemplos, que é evitar o xingamento, né? Ou fazer a ameaça, aonde que traz os ressentimentos, né? O tom da voz, como é importante manter a calma, o tom de voz calma. Uma das coisas que eu vejo, eu acho interessante, é que a pessoa está agitada e aquela pessoa que está vendo a pessoa agitada fala assim, não, fica calma. A pessoa não tem a estrutura física e emocional para receber aquilo. Não é porque a pessoa não quer, é porque a pessoa ela perdeu aquele ponto. Então, muitas vezes, e a estratégia, na verdade, vai mudar de uma criança para outra, tá? Mas o que eles dizem é que quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico ali naquele momento, onde que a pessoa ela está externalizando os comportamentos, o QI dela diminui 30%, 30%, o número 30. Então, por exemplo, se a sua criança ela está no nível regular das crianças da mesma faixa etária, mesmo com deficiência, então ela abaixa um ponto onde que mesmo que ela saiba responder quando ela está calma, naquela hora ela não vai ter a estrutura física e emocional para poder responder da mesma forma. Então é aonde que precisa ter aquela ajuda externa de um adulto para poder intervir com a situação. Então, aonde que fala aqui, respondendo breve e diretamente, é aonde que evite falar muito. Normalmente, quando a pessoa está naquele momento, ela já está overwhelmed, é como se fosse um curto-circuito, né, no cérebro. É muita coisa acontecendo. Quanto mais você falar, quanto mais você tentar perguntar e tentar querer saber as coisas, a criança não vai ter aquela estrutura para poder te responder. Então, por isso que é importante tentar criar essas habilidades fora do momento que ela está tendo crise, porque você conhece como que a sua criança vai responder, você conhece a sua criança quando ela tiver, né, as estratégias que você já usou e que funcionam e que você pode avisar ela ou, né, planejar como que vai fazer com que ela use. Então, aqui, como lidar com o bullying no IEP? Então, viu, pare, né? Então, é importante ter aquela intervenção. Os alunos com deficiência são considerados, né, 2 vezes mais propensos a sofrer bullying em comparação com seus colegas sem deficiência. Então, intimidar um aluno com deficiência que resulte na perda de benefícios educacionais é uma violação do direito do aluno a uma educação pública, gratuita e apropriada, que é chamada FAPE. Então, é onde que né, lá na seção 504, né, na section 504, dentro dessa lei,
sobre a questão da discriminação ligada diretamente à deficiência da criança e o fato dessa criança, na verdade, ter uma perda educacional, um regresso, né, uma regressão devido ao ambiente hostil que foi criado. Acontece com uma certa frequência. Tá? Então, o bullying e o IEP, essa daqui é a lei que a gente tinha falado antes. Eu convido vocês a colocarem no Google, né, essa lei e dar uma lida, né, coloca na cabeceira ali, vai lendo toda essa parte, porque tem bastante informação, tem bastante dicas também, tá? E fala como que o IEP deve abordar as habilidades e as proficiências, né, necessárias para evitar e responder ao bullying. Então, a equipe do IEP, que inclui os pais, tá, deve identificar estratégias, tá, para ajudar essa criança a prevenir e para parar com o bullying. Aí que essas estratégias também sejam adicionadas no IEP. Aí pode ser criada uma meta dentro do IEP para certas situações, né, onde que o bullying, de certa maneira, extremo, então é onde que pode ser colocada uma meta dentro do IEP, com objetivos de como vai ser para aumentar a habilidade para essa criança, não só reconhecer, como também para responder. Então, de novo, levando em consideração que ele pode ser a vítima, pode ser o agressor ou pode ser os dois. Então, ali ter algo específico. Normalmente, o que você vê nos IEPs, debaixo da informação adicional, dizendo assim, a equipe conversou sobre o fato dessa criança ser vítima ou agressor de bullying e o serviço está sendo direcionado no gol número tal, que fala sobre habilidades sociais ou comunicação ou comportamental. Então, ok, se realmente está, mas normalmente eles colocam de uma forma sutil e aonde que não está explícito, que é para ajudar a identificar como que vai ser medido esse progresso no fato de identificar as estratégias que a criança está usando. Tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? Então, desenvolver esse plano, garantir que tem uma pessoa a qual a criança se sente seguro para poder reportar. Outra coisa que pode ser feita é o check-ins, né? E o check-out. Então, quando a criança chega na escola, ela tem ali alguém que ela se sente seguro para conversar, pode ser 5, 10, 15 minutos, mas para sair do ônibus, principalmente se é ônibus, né? E se o bullying estava acontecendo dentro do ônibus, né? Então, ter aquele check-in para se preparar para a escola, para o dia escolar, e daí vai para a sala de aula. Daí, no final do dia, também tem aquela oportunidade de conversar para que a criança pode se preparar para ir para casa. Normalmente, o que você vê são as crianças que tentaram se segurar, ser forte o dia inteiro dentro da escola, e quando chega em casa, elas desmancham. Então, é um dos sinais também, tá, que a criança está assim, tentando demais se manter equilibrada, mas quando ela chega em casa é como se você fosse a pessoa de segurança dela e ela desconta tudo em você. Então, é algo, mais um ponto para você pegar e prestar atenção. Os funcionários da escola para ficarem de olho, né, no aluno que está participando, né, que foi envolvido com o bullying, e, no caso daquele que foi intimidado, monitorar o comportamento. Né? Então, permitir que o aluno saia da aula mais cedo para evitar incidentes no corredor. Sei que a gente já deu esse exemplo, né? Então, aqui eles dão um exemplo de algumas áreas que são possíveis, né? Como meta e objetivo, como uma ideia para ser trabalhada. Então, é a autorregulação, a autodefesa, né? Reconhecer comportamentos do bullying, identificar normas sociais, principalmente para nós que têm autismo. Uma das coisas que é difícil, às vezes, é de ler entre as linhas, né, as normas sociais. Né? O meu menino, eu posso falar dele porque, né, é meu. Então, uma das coisas, ele não gosta desse small talk, né? E quando você chega assim, ai, oi, tudo bem? Pois é, o dia tá bonito hoje. Ele diz assim, isso é visto como uma norma social, é rude. Então, como, na verdade, mudar
essa situação, você tem que ensinar explicitamente a habilidade social para que possa ser feito de maneira diferente. Tá? Então, de novo, não é culpar a criança com deficiência se ela tem um comportamento que é reconhecido como rude ou mesquinho. Então, é ensinar ela como que deve ser o apropriado. O autoconhecimento e o autocontrole. Então, é importante ensinar aquelas habilidades, né? Reconhecer a emoção no corpo. Né? Para algumas crianças, quando ela começa a ficar frustrada com toda aquela situação, e uma das coisas que acontece é que tem as crianças que externalizam e tem as crianças que internalizam. Então, é importante você, de novo, conhecendo a sua criança, identificar e tentar tirar, né? Entre no mundinho dela, para que ela, você ali, possa desenvolver a conversa, às vezes com assuntos, né, paralelos, nada a ver com a situação da escola, é onde que você entra no mundinho dela, né? Muitas crianças gostam de videogame, entra, tenta aprender o videogame, tenta conversar, não, eu acho difícil isso. Você tem amigos que jogam isso também? Como que eles fazem? Né? Como que a tua geração, dependendo se você tem um jovem adulto, né? Então, dentro da idade, da faixa etária, da faixa cognitiva da sua criança, aonde que você pode pegar e desenvolver essa conversa, e desenvolver esse relacionamento para que ela se sinta segura quando ela estiver passando por alguma situação, ela venha checar com você. Mãe, essa coisa está acontecendo, pai. E não, isso aconteceu na escola, o fulano falou isso para mim, isso está certo. Né? Então, é aonde que você deixa a porta aberta para essa criança poder se comunicar com você. Tá? Então, aqui eles dão um exemplo, né, de incidente de bullying durante o recreio. É um aluno da primeira série com autismo, eles deram um exemplo de autismo, mas isso influencia todas as crianças, tá? Com ou sem deficiência. Tá? Tentou confortar dois outros alunos que estavam com raiva por terem recebido um tempo para sentar num banco durante o recreio. Então, eles ficaram de castigo, por terem, né, se comportado de uma forma inapropriada, e essa criança, ela sentiu que ela deveria ir lá confortar esses dois. Esses dois alunos jogaram pedras nessa criança, e essa criança foi embora, né, para que ela fosse embora. Então, a aluna da primeira série, essa criança, não contou aos pais o que havia acontecido quando chegou em casa. E a escola só notificou os pais sobre esse incidente 2 dias depois. Então, o que foi a resposta da equipe do AIP? Então, entre outras coisas, os pais solicitaram uma reunião do AIP, onde que você pode colocar como uma categoria de emergência, tá? Porque existe a necessidade de intervir o mais rápido possível, para abordar a segurança do aluno, né, dessa menina da primeira série, e as necessidades para evitar mais incidentes de bullying. A equipe reconheceu, né, que o aluno não foi capaz, que essa aluna não foi capaz de julgar que não era seguro interagir com esses dois alunos, tá? E que não tinha habilidade de comunicação para compartilhar o que aconteceu com os adultos de confiança, né? Que nem diz, os pais estão ficando sabendo 2 dias depois e através da escola, não foi através da criança. E eles conectaram o fato do atraso da fala, o atraso da comunicação, né? Então, e a escola não informou os pais sobre o incidente grave em tempo hábil. Né? Então, aqui eles falam sobre algumas ideias sobre a questão, né, como metas do AIP para atender às necessidades exclusivas da criança. Então, objetivos e referências foram por escrito para abordagem as habilidades dessa criança, né, seja na leitura da linguagem corporal, né, que é a não verbal, eles chamam de pragmática, a pragmatic language, e as habilidades de comunicação. Então, um método de comunicação entre a casa e a escola foi criado para que fosse mantida uma comunicação diária, né, para que os pais pudessem ajudar a criança a aprender a se comunicar o que ela gosta ou não gosta, né, sobre coisas que acontecem dentro do seu dia a dia na escola. Então, na seção das informações adicionais, que é uma das páginas do AIP, né, a linguagem foi ali acrescentada, né, incluindo e reforçando a obrigação da escola de informar imediatamente os pais sobre incidentes significativos com um relatório de incidente por escrito e um telefonema no mesmo dia. Tá? O acompanhamento adicional com a família aconteceria dentro de 48 horas. Então, aqui eu cheguei numa parte
onde que é o resumo, né, do que nós aprendemos. Desculpa aqui. Tá, obrigada, Angélica, agora que eu vi que você está dividindo no chat. Onde eu vou abrir o espaço para que as pessoas possam não só fazer perguntas, né? Eu vi que tem algumas no chat, mas também para poder conversar um pouco.